Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Bom dia. Bom dia, Dimara, tudo bem com você? Ele não me cumprimentou. Não, é porque eu estava aqui pensando na vida mesmo. A vida tem hora que você dá uma paradinha para pensar na vida. É bom, inclusive. Mas diga, tudo bem? Tudo em paz? Eu tô ótima. Então diga. Digo. Pode falar sobre futebol? Não é você que fala sobre Ele futebol hoje aqui, também não? passado. Eu acho que ele tá meio assustado É com as pipocas sexta-feira. de ontem. É sexta-feira, é sexta-feira. As pipocas de ontem. A faixa colocada na frente da Band, mas vamos em frente. Então, vamos começar por isso, então, né? A manifestação dos torcedores do Atlético ontem lá no aeroporto de Confins. E dentro daquilo que a gente tinha dito, né, Paulo? O técnico Dorival Júnior sofreu algumas intervenções, a gente pode dizer, dos torcedores, mas foi bastante poupado em relação aos jogadores. Parece que o torcedor, como bom entendedor que é, né? Porque o torcedor, ele é sábio num contexto que às vezes até nos surpreende, né? Acho que ele sabe perfeitamente onde é que está a situação do Atlético e que não cabe só ao técnico Dorival Júnior essa responsabilidade toda. E o bacana foi que foi uma manifestação, mesmo com a presença da polícia e tudo, foi dura, mas não foi agressiva. Né? Eu acho que isso, né, aquela história de tocar, pegar, não sei o quê, eu acho que todo torcedor tem o direito de reclamar nas arquibancadas, claro, né, no seu contexto, mas ninguém tem o direito de ultrapassar esses limites. Partir para agressão, você perde a razão. E o contexto todo, né? Como é que você vai cobrar de alguém uma situação se você mesmo não se dá esse devido valor e na parece que situação? O Richarlison não entendeu muito bem isso, né? O Richarlison quase teve realmente uma vias de fato com o torcedor. Agora, é incrível porque é um descontrole absoluto, né? O jogador tem que ser cobrado por eficiência e eficácia. Pelo amor de Deus, vamos qualquer um é assim. Qualquer trabalhador é assim. Olha, aqui não vai nenhuma crítica pessoal ao Richarlison. Só estou dizendo o seguinte, o Richarlison, de vez em quando, ele ultrapassa o limite do bom senso, ele não é uma pessoa que é pautada pela tranquilidade. Assim o foi no São Paulo, já demonstrou isso no Atlético em algumas oportunidades. É preciso que o Richarlison, com a cabeça no lugar, volte a jogar o bom futebol que sempre jogou. Porque eu tenho certeza que se o Richarlison jogar o bom futebol, se o Daniel Carvalho jogar o bom futebol, se todos aqueles que estão no Atlético Mineiro jogarem o bom futebol que já jogaram, certamente o Atlético tem um elenco competitivo. Agora, o que não pode é você ver um jogo, e aí a torcida está coberta de razão. Aqui eu não estou falando e advogando por nenhuma das torcidas, estou falando como... Até porque essa não é a prática do veículo. Exatamente. Como admirador do futebol, não é possível você assistir a 3 jogos de uma equipe, 3 jogos seguidos de uma equipe, onde ela se arrasta em campo, onde não mostra nenhuma determinação. E aqui eu não fico nem alisando, não. Daniel Carvalho, no jogo contra o Internacional, perdeu uma bola e virou de costas. Quer dizer, eu não estou falando do Daniel, eu estou dizendo da atitude do time. A gente está falando do comprometimento, do grupo, exatamente, né, Paulo? Com uma instituição que é o Atlético Mineiro, que tem a tradição que tem a história que tem a torcida que tem. Então, o que a gente está pedindo aqui é o respeito desses jogadores, né? No histórico que se sabe que o Atlético tem. É claro que a gente, né, nesses 3 últimos anos, vamos colocar aí, né? Você já teve várias trocas de treinadores, com filosofias de trabalho diferentes, histórias diferentes, que acabaram não dando certo, talvez pelo mesmo motivo. O que a gente está precisando, e eu pedi no Minas Esporte, é que a diretoria, né, observe melhor o que está acontecendo lá dentro. É que a diretoria coloque realmente as cartas na mesa. Não é ela que paga, não é ela que... né, a cobrança tem que ser deles. E que ela quem contrata, né? E quem está pedindo a resposta não somos nós, a imprensa, são os torcedores. Eu acho que essa resposta tem que vir. Atlético que volta aos treinamentos à tarde, já tem o clássico contra o América no domingo, ou seja, vão ser 2 equipes extremamente pressionadas que vão entrar em campo na Arena do Jacaré. Porque o América ontem... o empate com o Palmeiras, e vou te dizer uma coisa, no primeiro tempo o América teve algumas dificuldades de chegar, o Fábio Júnior muito mal no jogo de ontem, né? Em termos ofensivos o América voltava muito para buscar a bola. Na segunda etapa o Mauro conseguiu acertar um pouco mais a equipe, até com a entrada do Kempis, que foi quem deu passe para o Alessandro fazer o gol. Mas claro que o Palmeiras tem uma equipe muito forte tecnicamente. E o Palmeiras está brigando na ponta. Está brigando na ponta. Então, ele ia chegar nesse contexto. Só que o Palmeiras, e o Luiz Felipe até reclamou no vestiário sobre isso, está faltando para eles aquela armação, meia de ligação. Então, você vê como o Palmeiras teve dificuldades no jogo de ontem. Era um momento em que o América poderia ter se aproveitado disso. Sim. E ter segurado um pouco mais. E o Luiz Felipe foi muito claro no vestiário. Olha, a gente teve muitas dificuldades. E ele até comentou comigo depois, em off, que o América não tem tido muita sorte, que em alguns jogos que ele tem acompanhado o América tem até jogado bem. Então, fica aqui vamos dizer assim, a gente queria falar para os
conselheiros do América, que a gente sabe que eles estão pressionando na questão de uma saída do Mauro Fernandes. Deixa eu dizer uma coisa, eu gostaria de saber quem é que eles pretendem colocar no lugar. E mais do que isso, onde foi que o Mauro Fernandes teve todo esse aparato de jogadores que pudesse fazer com que ele tivesse uma força de encarar o Palmeiras de igual para igual na arena? Por favor. De ruim mesmo nesse final de rodada, além do empate do América. Foi o rebaixamento do Atlético. O Atlético, o América, o Avaí e o Atlético Paranaense são os 4 últimos colocados. Que loucura, né? Agora eu só vou, aqui não estou agorando não, só estou falando, porque se a gente não conhece o passado, a gente não consegue entender o presente nem vislumbrar o futuro. O Clube Atlético Mineiro teve uma campanha muito parecida como essa no ano em que rebaixou-se. Foi uma campanha dos empates, né? Então lembre-se bem que o Atlético caminha com a mesma força. Não estou dizendo que pode ser rebaixado, não, mas caminha se determinar nesse sentido. Ele está na zona de rebaixamento. Se determinar, 6 jogos sem vencer. Exatamente. Se caminhar nesse rumo, preparemos-nos para mais uma Série B do Clube Atlético Mineiro aqui em Minas Gerais. E é por isso que a torcida se manifestou da forma como se manifestou. E claro que a gente sabe que quando a gente vive nessa questão de rivalidade, como a gente vive por aqui, o outro lado com o Cruzeiro aí, 3 jogos, 3 vitórias, né? Voltando a jogar bem, voltando a ocupar o seu espaço em termos de tabela, né? Subindo na situação toda, mostrando a identidade do seu time, isso também tem um peso. E 2 rodadas aí a favor do Cruzeiro o colocam próximo do G4 ou no G4. Muito próximo, ou no G4. Então é isso que tem que se entender. E outra coisa, e aí restabelece-se a verdade. O elenco do Cruzeiro é um elenco superior no futebol brasileiro, o elenco do Cruzeiro é um elenco que tem sim condição de brigar pelo campeonato, e não será surpresa nenhuma se estiver entre os 4 primeiros do campeonato brasileiro. Antes, pelo contrário, é o mesmo elenco que foi vice-campeão brasileiro no ano passado, é bom lembrar disso. Quando a gente diz assim, o Cruzeiro tem uma concepção, né, um contexto, mas faz trabalho a longo prazo. Né? Você vê que no início do ano a gente até cobrava mais investimento do Zezé, né? Contratações, né? Que tivesse, talvez até em termos ofensivos, para que tivesse uma situação melhor em termos de Libertadores. E ele sempre diz o seguinte, olha, esse elenco é muito forte, a gente está mantendo o mesmo elenco. A manutenção do trabalho ela é muito importante. E vou aqui falar uma outra coisa, que é uma observação que faço como observador do futebol, pura e simplesmente. A diretoria do Cruzeiro tem uma velocidade muito grande em jogar fora do cesto as laranjas podres. Muito rápido. E isso é uma coisa que o Atlético tem que aprender a fazer. Laranja podre, fora do cesto, para não estragar as outras laranjas. E é nesse sentido da cobrança que a gente colocou ontem para o torcedor atleticano que ele precisava pensar um pouco mais o que estava acontecendo no Atlético, que a história era muito maior, que ele fizesse as comparações dos últimos anos, que ele tivesse a evidência do que era preciso ter e que a diretoria tivesse esse peso, né? Eu me lembro de algumas vezes que a gente acompanhou o Calil na Cidade do Galo, indo lá, tendo aquelas conversas, né, e falava assim, nossa, ele foi... Eu acho que não é nem isso de ter esse tipo de situação. Eu acho que é identificar. Eu acho que o processo do Atlético para melhorar essa situação dele efetiva passa por identificar. Onde é que está o contexto dessa história? Sim. Todos nós conhecemos futebol, que ninguém é bobo e a torcida muito menos. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Gilmar Oliveira volta 12:30 na tela da Band para falar sobre tudo isso e muito mais no Minas Esporte.